Então, o que são boas leis? É uma boa Constituição? Eu diria não. Em princípio, nada garante. O que garante é que a Constituição tem que ser concisa, do direito negativo, né, baseado em usos, costumes e tradições, e geral, prospectiva, com leis abstratas e válida igualmente para todos. E quando prevalece a economia de mercado. Existe economia de mercado no Brasil? Ou o que nós temos é mais parecido com o que agora alguns economistas andam chamando, ando muito preocupado com isso, de socialismo de mercado. Algumas pessoas estão tentando explicar o sucesso chinês usando essa expressão, socialismo de mercado. Socialismo de mercado é a mesma coisa que você dizer um vascaíno rubro-negro, ou um corintiano palmeirense, já que esse curso vai ser dado por... ou um gremista colorado. Quer dizer, ou é socialismo ou é economia de mercado. O que a China está fazendo é ficar em cima do muro. Um dia ela vai ter que se decidir. O governo está dando incentivos a empreendedores chineses, está certo, ele vem abrindo a economia, mas o que garante que esses incentivos vão continuar? Quando eles acharem que os tais interesses nacionais estão sendo contrariados. Por isso, uma ordem social que estimule as virtudes do empreendedorismo, ela deve estimular o florescimento desses 4 atributos. Com isso, a gente encerra essa parte e amanhã nós vamos falar sobre o debate sobre o cálculo econômico. Vamos fazer agora uma sessão de perguntas e respostas e debate. Eu me coloco à disposição. Eu tenho uma visão que eu não sei se eu acho que quem cria uma obra de arte, na verdade é um empreendedor também, é a minha visão, né? Eu posso estar enganado nisso. Então, queria assim ouvir um pouquinho depois, se tiver um tempinho ainda, sobre essa questão Acho que é uma boa pergunta que eu vou passar de imediato para uma pessoa que está aqui presente, que eu sei que tem ideias muito particulares a esse respeito, que é o Hélio. Tem um prazer em responder. Eu sabia, por isso que eu passei. Sem dúvida é um empreendimento, é a sua propriedade, você fez uma escultura, é um grande empreendimento, você pode vendê-lo, certo? Isso não quer dizer que você, por ter feito esse empreendimento e deter essa propriedade, que foi obra sua, que você deva taxar, proibir outros de fazer com o seu próprio mármore uma figura parecida ou exatamente igual. É empreendedor e não é. A parte empreendedora eu concordo com você. Tem uma parte que não é empreendedora. Você consegue imaginar lá na Idade das Cavernas o cara que inventou a roda, contratando um bando de capanga para dar tacape na cabeça de quem fizer uma roda? Não. Então, mas é isso que a gente vive hoje de outra forma. É isso. Certo? Ou seja, se você faz aí um desenho no seu bloco, você quer impedir que eu faça um desenho igual no meu bloco. É isso, nada mais. Nada mais que isso é a propriedade intelectual. Seria a questão, por exemplo, dos livros. Acho que é até um pouquinho mais difícil, até mais fácil copiar. Você, questão de trecho, assim, de xerox. Como fica aí? Trechos de livro? Um trecho. Tem até a brincadeira, aquele vídeo até que vocês pegaram, que copiar não é crime. Copiar não é roubar. Como é que entraria nessa história também? Como ficaria o que? Não, sim. Porque na verdade tudo bem, o Exaustivo defende que isso não teria problema algum, né? Sim, eu não acho que tenha problema algum. Vamos separar duas questões. Uma é você tentar se apropriar e dizer que você escreveu aquilo. Isso aí é um outro assunto. Você pode aumentar se isso é fraude ou não, roubo de identidade. Mais ou menos isso é um problema, vamos deixar isso separado. A outra questão eu posso copiar um trecho do livro? Eu posso copiar um trecho do livro e tirar várias cópias? Eu posso copiar um trecho do livro e tirar várias cópias e vender? Né?
Isso aí eu acho que não tem problema nenhum. Principalmente se, quando eu comprei de você, você já sabia que eu iria fazer isso. Se eu tenho um relacionamento com você e você me diz o seguinte, olha, eu te empresto, mas eu não quero que você copie, eu acho que você não deve copiar. Se você, quando compra um livro, você entende que você está fazendo um contrato explícito com aquele autor, aquela editora, de que você não vai copiar, eu acho que você não deve copiar. Mas isso não impede de toda essa obra estar disponível para o universo inteiro, independente do que eu e você combinamos, porque o meu dever fiduciário perante a não cópia é perante você. Mas se por acaso alguém pegou o livro na minha mesa sem eu saber e copiou, ou um outro cara copiou, esse livro vai estar disponível no mundo inteiro sem escassez. E para a economia, o âmbito que o Bira ensina aqui é economia, e que depende de escassez. Se há algo que não tem a escassez, esse algo não tem preço. Não faz sentido falar de preço para essa coisa, né? Então, a propriedade intelectual é um artifício para gerar uma escassez em monopólio de uma pessoa. Ok que essa pessoa pareça uma pessoa que faça sentido, mas nada mais é do que você artificialmente criar uma escassez para essa pessoa se beneficiar dessa escassez artificial, porque se não houvesse essa escassez por lei, esse produto, essa criação estaria amplamente disponível para todo mundo e obviamente por isso não teria custo. Se você não tem custo, não faz sentido falar de economia. Até que no Brasil a questão do domínio público vai de acordo com isso, né? Porque eles tentam fechar o mercado, né? Mas depois tem gente libera, então o domínio público é 75 anos após a morte. O que é, algumas coisas são 50. Algumas coisas. De livros são 50 anos. Nos Estados Unidos, se não me engano, eram 20 até o início do século XX. E à medida que o Mickey foi envelhecendo, eles foram. É sério, não estou brincando. Eles foram aumentando os anos, né? E agora já chegamos a 75 por causa do Mickey, né? Para que o Mickey não fique domínio público. Então, obviamente, tem a questão de ser totalmente arbitrária, qualquer regra de data para virar domínio público. Mas essa é uma enorme discussão, eu acho que cabe fazer até um curso sobre isso. Eu recomendo o livro Against Intellectual Monopoly, do Kinsella. Eu recomendo um videozinho pequenininho de uma moça que trabalha no segmento de moda, não entende nada de economia, chamado Johanna Blakely. É um TED, um vídeo do TED, que ela mostra que, a despeito de não haver virtualmente nenhuma proteção intelectual no segmento de moda, é um dos setores mais inovadores, criativos e que mais ganham dinheiro. Então, que vem aquela coisa de, farmacêutico e tal. Pega, por exemplo, moda que farmacêutico vale a mesma lógica, mas moda que é a mesma coisa, não tem, etc. Você falaria, não vai haver criatividade, porque não tem proteção, né? Não tem interesse em ter criatividade, ao contrário, é o segmento que mais ganha dinheiro, que mais tem inovação. Talvez até porque não tenha propriedade. Exatamente, ela argumenta isso. Ela argumenta isso. Então, para aquelas pessoas, tem dois tipos de pessoas que são contra, ou que são a favor da propriedade intelectual. A pessoa utilitarista, que eu acredito que talvez seja aqui a maioria das pessoas, eu estou preocupado com o que gera mais prosperidade para a economia. Então, será que proteger não gera mais prosperidade? Esse é um ângulo, né? E a Johanna Blakely é uma das fontes para provar que não. E tem pessoas que falam que isso é contra a ética, né? Que isso é violação à propriedade ou a uma moral que essa pessoa acredite, né? E aí eu tentaria explicar isso de uma outra ótica, né? Então depende muito do que a pessoa tem. Vou fazer um último segundinho. Tem um histórico do Charles Dickens, você falou de livro. Ele era um escritor famoso inglês do século XIX. No mercado editorial inglês havia propriedade intelectual, no americano não havia. Se você comprasse um livro, você podia copiar, você precisava comprar uma cópia. Uma vez você copiou uma cópia, a lei dizia que você podia copiar o livro à vontade.
o tamanho do mercado editorial americano era similar ao mercado inglês na época, em termos de quantidade de livros vendidos por ano. Um livro do Charles Dickens na Inglaterra era vendido por $1. O livro vendido nos Estados Unidos era vendido por 5 cents. Eu vou chegar lá porque era vendido por 5 cents. E aí eu te faço a pergunta, onde ele ganhou mais dinheiro com compra de direitos? Com direitos nos Estados Unidos. Por quê? Porque na Inglaterra ele levava, sei lá, a vida útil do livro, 10, 15 anos, recebendo a prazo copyright, um direito autoral. O editor americano, ele queria comprar um manuscrito antes dos outros editores. Então ele pagava um adiantamento. Então o Charles Dickens ganhou muito mais dinheiro com os americanos do que com os ingleses, a despeito de não haver propriedade intelectual nos Estados Unidos. Porque o cara queria ter, antes dos outros, para ele poder imprimir uma opção de livro, para ele poder vender barato e ganhar dinheiro só vendendo livro barato. E funcionava, mesmo a 5 cents, os editores americanos ganhavam muito mais dinheiro do que o editor e o autor na Inglaterra. Então, pelo lado utilitarista também é muito interessante fazer a análise profunda. É um assunto extremamente complicado, eu não quero simplificar aqui, é muito longo, mas... Obrigado, Deus. Então, em si, essa função empresarial ela já tem um viés social, né? É a busca do interesse por parte do empresário, ao qual ele, atendendo bem aos indivíduos, ele, portanto, vai obter lucro, e isso já se transforma em si numa função empresarial, né? Então eu atribuí essa palavra, essa expressão que ela veio aí a falar, né, empreendedorismo social, com essa visão deturpada que as pessoas tendem a ter da palavra lucro, né? Então você fala, fulano é um empreendedor, você diz, pô, esse cara é safado. Você diz, esse mesmo fulano é um empreendedor social. Você já olha para ele com, pô, esse cara é um benfeitor. E lucro é a pior coisa que pode existir na cabeça desse pessoal, né? Quer dizer, é a linguagem envenenada, né? A linguagem das doninhas. A palavra social... Dizer que quando você adiciona a palavra social a uma palavra, significa que é o contrário daquilo. É o contrário. Justiça social é injustiça. É. Contabilidade social é Falta de contabilidade. É sempre o contrário. É o contrário. No último livro dele, que ele escreveu com 88 anos, The Fatal Conceit, né? Como é que traduz? A pretensão fatal, arrogância fatal. Ele se deu o trabalho de listar 180 palavras e depois colocou do lado a palavra social, para mostrar isso que o Hélio acabou de falar. E virava tudo de cabeça para baixo. Você diz, aqui no Brasil se usa a palavra social a praticamente tudo. Todos os partidos do mundo praticamente têm na sigla lá a palavra social. Social virou sinônimo de ser bonzinho e econômico de ser mal. Agora vamos falando do Estado Social de Direito. Estado Social de Direito. Tem outras expressões que têm sido... Social-democracia. Social-democracia é outro pleonasmo, porque toda democracia está dentro de uma sociedade, então ela é social. Mas é uma palavra que eu tenho muito receio em utilizar, até penso várias vezes antes de usar a palavra social. E quando tem que entrar isso que eu ia falar, você adivinhou o que quer dizer, quando eu tenho que entrar em algum prédio, algum edifício, eu prefiro sempre entrar pelo elevador de serviço, para não entrar pelo elevador social. Porque pensam que você é bonzinho. Você diz assim, olha, aquela aluna está preocupada, porque ela não estudou e tem prova semana que vem comigo aí de macro 1. Aí a pessoa olha para ela de um jeito. Agora você diz assim, aquela mesma aluna tem uma preocupação social, ela trabalha numa ONG, a gente olha para ela com cara de bonzinho, né? Com isso, então, eu encerro e deixo o meu tradicional boa noite para todos vocês. Obrigado.